Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Saúde da Mulher 2 e hoje o conteúdo que nós vamos começar a discutir é sobre o parto. Então o parto, gente, ele consiste em todos aqueles fenômenos que vão culminar na expulsão ali do feto juntamente com a placenta e as membranas ali que envolve o neném. E aí, gente, a gente vai discutir na próxima aula que a gente tem duas formas, né, de a gente realizar o parto. A gente chama de parto vaginal, né, que é quando passa pelas vias genitais naturais, e quando a gente opta por uma cirurgia, né, seja ela eletiva ou não, que é cesariana. Mas isso vai ser objeto da próxima aula. Como que o parto pode ser classificado? Então, a gente tem a questão do parto termo, tá bom? Aqui tá escrito errado, tá bom, gente? É parto a termo ou normal, ou seja, no tempo normal. Esse tempo normal compreende de 37 semanas a 42 semanas de gestação. Enquanto que o parto prematuro, ele acontece antes das 37 semanas de gestação. Quando a gente tem uma situação em que acontece antes de 24 semanas de gestação, aí já não é considerado parto, mas sim aborto. E aí, gente, o trabalho de parto, ele vai ter início ali com o desenvolvimento ali dos hormônios, tá? A gente aumenta a produção de alguns hormônios, que nós vamos falar mais pra frente aí. E aí o neném, ele começa a amadurecer, começa a encaixar ali já tendo alguns sinais pra gente. E aí, um dos sinais é a descida do útero. Então, o útero ele vai crescendo à medida que o neném vai crescendo, né? Que o feto vai crescendo, ele vai subindo. E aí, quando a gente já começa ali a entrar no trabalho de parto, esse útero ele começa a descer, que culmina ali no encaixamento da criança na região pélvica. Perda do tampão mucoso. Gente, então o tampão mucoso, ele nada mais é que uma substância ali mucosa, como se fosse um corrimento vaginal mais espesso, que fica recobrindo ali o colo do útero, né? O colo do útero, ele é um orifício ali na parte mais baixa ali do útero, e aí ele fica ali cobrindo. E aí, quando a mulher tem a perda do tampão mucoso, então o colo do útero, ele se torna ali livre para começar a dilatar e começar ali o trabalho de parto. E isso costuma acontecer 1 ou 2 dias antes, né? Pode acontecer antes do parto em si, né? E pode vir acompanhado ou não de sangue. Ainda não é a perda do líquido, tá bom? A perda do líquido é o rompimento da bolsa amniótica. Então, o neném ele tá envolto ali na bolsa amniótica, né? Então, tem ali o líquido amniótico, e aí é uma perda expressiva de quantidade importante de um líquido, né? As mulheres referem ali, parece que fez xixi, alguma coisa nesse sentido. Esse líquido ele pode sendo perdido aos poucos, né? Como o neném ele tá nesse líquido, ele precisa daquele líquido ali em termos de hidratação, né, para a sobrevivência dele ali, a gente considera que até 24 horas esse parto ele precisa acontecer. A cor dele nós já comentamos, né, do líquido amniótico, né, o normal é que ele seja esbranquiçado, leitoso e com grumos. E essa ruptura também pode ser realizada de forma artificial. Então, às vezes, em alguns casos, é necessário que a gente lá no hospital faça a ruptura ali, que é a amniotomia dessa bolsa, né? Se a gente já está no trabalho de parto ali, mas a bolsa ainda não se rompeu, né? As contrações uterinas. Então, durante a gestação, podem acontecer algumas contrações espaçadas, não muito dolorosas. E aí, ao longo do trabalho de parto, a gente vai ter a ação do hormônio ocitocina. Então, a ocitocina é um hormônio que é produzido pelo hipotálamo e vai ser responsável pelas contrações uterinas. E aí, a gente lembra que o útero ele tem 3 camadas, e a camada do miométrio é a camada muscular. E é essa camada que vai fazer ali as contrações para descida e expulsão do feto. Como que é o comportamento dessas contrações? Então, elas vão ficando, à medida que o trabalho de parto ele avança, elas vão ficando cada vez mais frequentes, ou seja, com intervalos de tempo menores, até de 2 em 2 minutos, durando aí até 1 minuto, né, cada contração, e a intensidade vai cada vez mais ficando maior, né, ou seja, a dor, né, que é referida pela mulher, vai ficando maior. Ela sente um endurecimento ali
né? Ela fala, tá ficando tudo duro aqui. Aí a gente consegue palpar, a gente consegue perceber que é a contração uterina de fato. Algumas mulheres não vão ter a dor, mas tem esse enrijecimento aí da parede abdominal ali, querendo mostrar pra gente as contrações uterinas que estão acontecendo. Para que a gente faz, por que existe, né, a contração? Além da expulsão do feto, né, e da placenta, a gente tem a dilatação do colo. Então vocês vão ver que em alguns momentos a gente tem contração e não tem dilatação. Tem dilatação e não tem contração. O objetivo da contração é contribuir para a dilatação do colo do útero. A dilatação nada mais é que o aumento ali do espaço que a gente tem para a saída da criança ali do útero. Eu vou mostrar para vocês na imagem, vai ficar mais claro. E o apagamento nada mais é que o afinamento do colo do útero. Vou mostrar também para vocês na imagem. O trabalho de parto, gente, então tem algumas mulheres que vão dizer, nossa, fiquei um dia inteiro, 20 horas, 24 horas, é normal, tá? Então, algumas mulheres vão ter de 2 a 24 horas, sendo que, em média, ali 12 horas, a gente acompanha essa mulher em trabalho de parto. As mulheres, as primíparas, ou seja, primeiro parto, tendem a ter um parto mais prolongado, justamente porque tem mais resistência ali de todas as estruturas, né, de tecidos moles. E aí, gente, os estágios, então, do trabalho de parto são 4. A gente começa com contração e dilatação. A contração e a dilatação, como eu disse, né, o ideal é que elas andem juntas, né? E aí a gente tem a questão do apagamento do colo do útero, como eu comentei com vocês, ele vai ficando cada vez mais fino, e isso vai acontecendo de forma gradual. Esse colo do útero, então, a gente consegue mensurar ele através do dedo, é o chamado toque vaginal. Então, a gente consegue mensurar ali de 1 a 10 centímetros. Então, a gente fala, tá com 1, 2, 3, 8 e 10, né? O primeiro, até os 4 centímetros, é uma dilatação mais lenta e é cada vez mais progressivamente. Então, de 4 em diante, costuma ser mais rápido. E aí, em média, o parto dura, né, de 8 a 12 horas, sendo que a gente calcula mais ou menos aí uma média de 1 centímetro de dilatação por hora. Então, por isso, mais ou menos, esse tempo. Então, aqui na imagem, vocês conseguem ver direitinho. Então, tá vendo que o colo, ele tá todo fechadinho e ele não tá apagado, ou seja, ele tá aqui no tamanho normal dele. E aí a gente começa a apagar o colo, ou seja, vai afinando o colo e começa a dilatar. Isso acontece por causa das contrações uterinas e da pressão que o neném vai fazendo aqui. Então aqui a gente tem um apagamento total, totalmente fininho, e uma dilatação total aqui de 10 centímetros. A expulsão, né? Então, esse é o próximo estágio do trabalho de parto, né? Então, terminando ali com a dilatação, a gente tem a saída da criança, né? Que é o nascimento da criança. E aí, gente, na hora que a criança vai nascer, vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar pra vocês aí, acontece algumas coisas, né? Então, a gente tem uma rotação interna, então o neném, ele tá olhando pra mãe, e aí, na hora de sair, ele faz essa rotação da cabeça. E aí, ele sai olhando pra gente, assim, que tá vendo o neném, né? Ele tá virado pra mãe, e aí, na hora, ele faz essa rotação, né? Acontece o desprendimento cefálico, que a cabeça dele vai sair. E aí, a rotação externa, né? Que aí, então, quando ele vai fazer o segundo giro, né? Voltando pro lado que ele estava antes, e aí ele vai desprender o tronco, passando um ombro e depois o outro ombro, e aí saindo totalmente. A gente tem influência, né, da posição do feto, né, da posição que a mãe se encontra, né, para acontecer nessas etapas do trabalho de parto. E a gente pode perceber isso, né, antes do trabalho de parto em si acontecer, através do exame de imagem, né, que é a ultrassonografia, ou mesmo pela palpação, a gente consegue descobrir ali qual que é a apresentação do feto. A apresentação é como ele está posicionado, então ele pode estar cefálico, que é o ideal, né, ou seja, com a cabeça para baixo. Ele pode estar pélvico, que é com a bundinha para baixo, ou ele pode estar transversal. Dequitação. Então, após a saída do neném,
o que eu espero é a saída e expulsão da placenta. Então, comentei com vocês, a placenta ela fica grudada ali no útero, e aí na hora que o neném sai, a gente puxa o cordão, e aí a placenta se desprende junto ali do útero, né? Então, essa é a fase de dectação. É um momento assim que acontece muita hemorragia, justamente que tá saindo ali do útero, e a gente deve se preocupar em retirar toda essa placenta. E depois a gente faz algumas manobras abdominais para ter certeza que saiu tudo ali, não tem nada, não tem nenhum ponto ali de hemorragia dentro da mulher. Aqui então a placenta, né, que a gente já conheceu. Essa é a face fetal, né, que aqui tá ligado o cordão. Aqui ó, a fase fetal. Isso é um parto na água. E aí o último estágio, Greenberg, ou quarto estágio, é o momento então que eu já tive a eliminação de todo o conteúdo intraabdominal, lá entra o útero. E aí é o momento em que eu vou já, se a criança nascer bem, já vou colocar ela no leito da mãe, no colo da mãe, aleitamento materno, vou limpar a criança, a mãe, respeitar ali, né, aquele período de descanso de mãe e bebê, incentivar o vínculo, né, se tiver o pai presente ou quem tiver presente. E como a gente comentou, né, trabalho de parto, ele tem essa duração aí variável. E aqui o nascimento. Então, aqui a gente pode ver como seria um nascimento que a gente chama de humanizado, em que a gente permite que a mulher esteja ali com o vínculo, né, pele a pele com o bebê logo após o nascimento. Então, isso é o inicinho da nossa discussão sobre o parto.